Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. News Truck CBN Campinas. Oferecimento: escolha natureza, escolha caixinha. Tetra Pak, protege o que é bom. Olá, bom dia! Segunda-feira, 20 de maio de 2024. Está começando o CBN Esportes, segundona. Será que teremos jogo hoje da Ponte Preta? Já já a gente atualiza aí o nosso ouvinte CBN, o torcedor ponte pretano, para saber se a Macaca entra em campo logo mais às 19 horas na Arena Condá. Claro, toda a repercussão do fim de semana esportivo, vôlei, basquete, Série B de Campeonato Brasileiro, a Inter de Limeira na Série D também, todo o noticiário pra gente debater aqui no CBN. Então vamos começar com o vôlei. O Maracanãzinho trouxe boas notícias à seleção brasileira na Liga das Nações Femininas. Pela primeira vez na história do torneio, a equipe venceu os 4 jogos iniciais. No Rio de Janeiro, entre os dias 14 e 19 de maio, vieram triunfos sobre Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos e Sérvia. Resultados que fazem o Brasil dividir a liderança com a Polônia, o único adversário que também ostenta 100% de aproveitamento na VNL. Ao meu lado aqui, direto do News Truck do Taquaral, que visual maravilhoso, que visual aprazível, Antônio Lupe. Lupe, bom dia, uma boa semana pra você. Lupécio, teremos jogo hoje na Arena Condá? Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes desta segunda-feira. Por favor, me faça qualquer outra pergunta, porque essa eu não tenho resposta. A Ponte embarca daqui a pouquinho. O terceiro voo da Ponte Preta está programado por volta do meio-dia. Acabei de ver aqui a temperatura em Chapecó, 11 graus. A informação é que está nublado, mas sem neblina neste momento no aeroporto de Chapecó. A Ponte tentou embarcar sábado de manhã, não logrou êxito. Domingo de manhã também não. Domingo à tarde também não. A expectativa é que o embarque aconteça hoje, mas o jogo só será confirmado pela CBF em instantes. Tá certo, então, a gente não sabe. Aliás, até para programar o nosso dia, né, Antônio? Não programe. A nossa agenda, tudo muito misterioso. Vamos deixar a vida nos levar. Vamos lá, o outro velho filósofo, Zeca Pagodinho. Uma hora dessa deve estar tomando uma. Né? Com certeza, lá em Xerém. Seleção brasileira, o técnico Dorival Júnior anunciou ontem a convocação de mais 3 jogadores para representarem a seleção na Copa América e nos amistosos antes da competição contra México e Estados Unidos em junho. Os escolhidos foram Bremer, zagueiro da Juventus, Ederson, volante da Atalanta e PP, ponta do Porto. O goleiro Rafael do São Paulo foi chamado para o lugar do lesionado Ederson, do Manchester City. Já já teremos um boletim do Santos que venceu e venceu bem, venceu com autoridade o Brusque 4-0 ontem pela manhã na Vila Belmiro, que teve o torcedor santista presente, e o Peixe lidera, nadando de braçada na Série B do Campeonato Brasileiro. E claro, também os noticiários dos grandes clubes da capital, afinal de contas estamos em semana de Copa do Brasil. NBA, os atuais campeões da competição foram desbancados pelo Minnesota Timberwolves neste domingo no Ball Arena em Denver. Com uma virada espetacular no jogo 7, os Wolves cresceram no fim do terceiro quarto,
venceram o Denver Nuggets por 98-90 e avançaram à final da Conferência Oeste. Diferente de Chapecó, em que paira dúvidas sobre o jogo de hoje, em Campinas teremos jogo. Afinal de contas, céu de brigadeiro na capital das andorinhas, Antônio Lupe. O Guarani recebe o América Mineiro às 9 da noite. Duelo de alviverdes e o Guarani precisa desesperadamente da vitória contra o Coelho jogando em casa no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O técnico Júnior Rocha tem muitos desfalques. E o treinador ainda faz um certo mistério para saber quem serão os titulares nesse jogo importantíssimo. Se o Bugre vencer, sai da zona do rebaixamento da segunda divisão do futebol brasileiro. Vamos para a Inglaterra e deu Manchester City, de novo, pela quarta vez seguida, em momento inédito nos mais de 100 anos de história da primeira divisão inglesa. Um clube é tetracampeão de fato, de maneira consecutiva. Pep Guardiola conquista a Premier League pela 6ª vez e dá ao clube a 10ª taça da Liga. Meu Deus do céu, é muito troféu. Tudo isso aconteceu após a vitória por 3-1 sobre o West Ham. E nos estúdios CBN, no nosso complexo lá na Regina Nogueira, no Jardim São Gabriel, está ele, Fábio Scheibe, que traz tudo sobre os clubes paulistas, Série D de Campeonato Brasileiro. A nossa Inter de Limeira empatou com o São José, duelo tradicional de primeira divisão de Campeonato Paulista. Pelo menos um dia foi, Fabião. Bom dia, boa semana. Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvintes CBN. Vamos falar de Série D, então, porque a Inter de Limeira, como você disse, empatou com o São José 0-0 no último sábado lá no Martins Pereira, lá no Vale do Paraíba. A Inter de Limeira segue na liderança do grupo A7 com 10 pontos, já o São José, o vice-lanterna, tem 7 pontos ganhos, tem 3 pontos ganhos na 7ª colocação. Outro duelo paulista na rodada foi o duelo entre Santo André e Água Santa, que também ficou no empate 1-1 no Bruno José Daniel, no ABC Paulista. O Santo André é o 6º colocado, tem 3 pontos, já o Água Santa está na zona de classificação, é o 3º colocado com 7 pontos ganhos. Tá certo, Fabião, é o futebol paulista também nas divisões inferiores do Certame Nacional. E você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp 19 99186 9070. 19 99186 9070. E a nossa nave CBN, comandada tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, que também não sabe o que vai ser da segunda-feira dele, uma vez que ele é pontepretano fanático e não sabe se vai acompanhar a macaca ou não. Mas cancelou todos os compromissos. Cancelou todos os compromissos. Inclusive, ele iria para um sarau de músicas de Roberto Carlos e está devidamente cancelado nesta segunda-feira em virtude da macaca. E o homem dos streamings, os efeitos especiais, é ele, Daniel França. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h12, nós vamos para um intervalinho e na volta tudo sobre Ponte Preta, Guarani, os grandes clubes da capital paulista e outros esportes também. Newstruck CBN Campinas. Oferecimento: escolha natureza, escolha caixinha. Tetra Pak, protege o que é bom. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS,
e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h15, segunda-feira, início de semana. Thaís Azevedo, bom dia. Ruas, avenidas, estradas da RMC. Thaís. Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo. Olha, quem segue ali pela região do centro, a Avenida Norte-Sul tem excesso de veículos na chegada à Rua Engenheiro Carlos Stevenson, sentido Guarani. No sentido Taquaral, tem lentidão na chegada à Avenida Orozimbo Maia. A Avenida Júlio Prestes tem boa movimentação, sentido Rodovia Dom Pedro. Agora, quem segue no sentido centro reduz a velocidade próximo ali ao Balão do Bela Vista. A Avenida Orozimbo Maia, trânsito fluindo bem pela pista da direita, motorista reduz a velocidade somente na chegada à Avenida Brasil, isso sentido centro. Pela pista da esquerda são boas as condições. No sentido oposto, aí sim motorista perde tempo na saída da Avenida Anchieta e mais à frente na chegada à Rua Maria Monteiro. A Rua Jorge Miranda tem trânsito livre pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Senador Saraiva reduz a velocidade da Avenida Campos Sales até o viaduto Miguel Vicente Cury, principalmente pela pista da esquerda. Carlão. Obrigado, Thaís, que volta na programação CBN. Quinzena do Seguro da Bradesco Seguros. São 15 dias de ofertas especiais para você aproveitar. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas 18 minutos, é o CBN Esportes desta segunda-feira. Estamos aqui no Taquaral, portão 1 do Taquaral, é o News Truck. Aliás, que cenário maravilhoso, cara. Estava conversando aqui com o Lupe, para quem tem a condição, tem horários, né, tem a agenda tranquila para dar uma corridinha, fazer aquele famoso jogging pela manhã. Né? É muito gostoso, porque olha, a Lagoa do Taquaral realmente é um cartão postal, é sensacional. Ela que quase que todo fim de semana ela conta com a presença de Antônio Lupe aqui, né? Lupércio. Eu venho todo domingo, porque de domingo a avenida, né, uma das mãos da avenida, sim. Agora não sei qual sentido bairro, sentido centro, mas ela fica fechada. E é muito legal, é muito bacana. Eu venho todo domingo com a minha digníssima. Sim.
a gente dá uma volta completa com Arautos, aproximadamente 6 quilômetros em 1 hora. Ontem, esse foi o nosso programa da manhã. É muito gostoso, é muito legal. A Lagoa do Taquaral nos abraça, né, Carlos? Com certeza, com certeza. Vamos dar um jogging depois ou não? Vamos, já trouxe aqui Isso. a minha. 2 voltas correndo por dentro. O meu fardamento. Aliás, me traz a memória do ano passado, quando estávamos iniciando o projeto, nós viemos aqui, mas estava frio. Lembra, Lu, do ano passado? Tava aqui? frio. Tava frio. Sim, mas nós tava tava um friozinho. Na parte da tarde. Mas é gostoso também correr com friozinho, né? Foi quando o Fábio Scheib ficou pé da vida com o Marco Guarizo em virtude da constante imitação do nosso grande e digníssimo parceiro. A volta, Falando em Fábio Scheib, para o estúdio foi dramática. Desesperadora, né? Fabião. Foi o final de semana de Marco Guarizo foi também, né? Até agora, né? Ele pediu para operar por instrumentos do aeroporto, mas não foi atendido. Verdade. Gente, 11 horas 20 minutos neste momento. O Fábio Scheib e a galera está participando conosco através do 19 99186 9070, Fabião. Tem um ouvinte que esteve com vocês por aí agora há pouco, é o Marcos. Marcos Isso, verdade. MM. Falou que hoje eu tive um prazer de conhecer o pessoal do Arena Esportes, do pessoal do CBN Esportes também. Um abraço a todos, excelente programação. Ele esteve aí na Lagoa do Taquaral mandando um abraço, mandou uma foto dele aqui, esteve na frente do News Truck. Quem também manda mensagem pra gente, como sempre, é o JP de Moraes. Falou que não está muito confiante na vitória do Bugre, mas a esperança é a única que morre, é a última que morre e a única que morre também, ele falou isso aqui. E quem também tá mandando um abraço é o Hélio, falou, dá-lhe peixe, Carlão é santista igual o pai. Então o Carlão tá feliz hoje com a vitória do Peixe ontem, 4-0 sobre o Brusque. Ontem comemoraram juntos a vitória em cima do Bruscão. 4-0, com show de Pituquinha e Morelos, Patati também. E Carlão de Freitas Moreiro. E Papai comemoraram, né? Mas de forma alegre. Senhora, o nosso domingo foi sensacional com a vitória do Peixão. Quem tem mandando mensagem aqui, Carlão, mais um aqui, tá mandando mensagem, acabou de mandar, o Mário Gralha. Ele fala que quem será o próximo a sair da casa do BBB Corinthians pelo voto na internet? Ele está se referindo ao Wesley, eu acho aqui. O presidente do Corinthians foi à Inglaterra para vender o Wesley, né? Ele fala, a Ponte também não perde hoje, também não joga, faz uma brincadeira aqui o nosso ouvinte, o Mário Gralha. Mas já a gente vai aprofundar no caso da Ponte Preta, mas existe realmente a interrogação. Por enquanto, claro, está confirmado o jogo, mas o Lupe está aqui conversando com os amigos, companheiros de imprensa lá de Chapecó. O aeroporto tranquilão, né, Lupe? Cara, impressionante. Céu lindo em Chapecó. Pelo menos essa informação que eu recebi lá, o pessoal... Daqui a pouco a gente vai até trazer aqui pro ar o panorama de como está Chapecó, que foi o grande noticiário por parte da Ponte Preta, né? A Ponte teve 3 voos cancelados por conta do mau tempo em Chapecó. O nosso amigo Rangel Agnolin mandou fotos da região do aeroporto. Realmente não tinha condições ontem à noite e nem no domingo de manhã, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre essa expectativa de ter ou não ter o jogo da Ponte Preta. A Ponte vai chegar hoje, mas eu acho que não vamos ter jogo. Aí é palpite, não é opinião, mas daqui a pouco a gente vem com todo esse cenário. E eu estou com esse palpite também. Eu acredito que a Ponte chega tranquilamente. Agora, ela deve chegar por 2, 2h30 por aí. E o jogo é às 7 da noite. Eu acredito que não teremos jogo, mas palpite também. Não é nenhuma informação. Por enquanto, o jogo está confirmado para às 19 horas. E o Fábio Scheib tocou no assunto agora há pouco da vitória do Santos sobre o Brusque. O Peixe lidera a Série B do Campeonato Brasileiro com muita tranquilidade, caminha passos largos para retornar à Série A. E quem traz o noticiário do Peixe é André Neto. O Santos não teve dificuldades para vencer o Brusque por 4-0 neste domingo pela manhã, na 6ª rodada da Série B. A Vila Belmiro recebeu o público pela primeira vez na competição, na partida que seria a última sem público por conta da punição após os eventos de violência na última rodada da Série A de 2023, mas o Peixe conseguiu uma liberação do STJD para ter sua torcida e reverter toda a renda para o Rio Grande do Sul. O técnico Fábio Carilli teve que fazer mudanças na escalação inicial por conta da lesão de Guilherme. Wesley Patati foi titular pela primeira vez e fez valer a aposta do treinador. Logo aos 22 minutos, ele recebeu pela ponta direita e tentou um cruzamento, que acabou entrando direto no gol do Brusque.
Foi o primeiro gol de Wesley entre os profissionais. Ainda no primeiro tempo, o Peixe marcou mais 2 vezes. Após boa troca de passes, JP Sherman cruzou rasteiro e Juliano apareceu para marcar aos 34 minutos. 7 minutos depois, foi a vez de William, que começou a partida no lugar de Morelos, completar cruzamento de Pituca e garantir a vantagem de 3-0 no intervalo. Na etapa final, Carille aproveitou para rodar o elenco. Serginho fez sua estreia pelo Santos e Morelos aproveitou a chance para marcar o 4º gol após mais uma assistência de JP Sherman. Após a partida, Fábio Carille elogiou a atuação de sua equipe e comemorou também a boa partida de Wesley Patati. Tudo o que aconteceu no jogo a gente sabia e os nossos jogadores foram muito inteligentes assim para executar e fazer bem feito. Eu imaginava só o Brusque um pouquinho mais fechado, por isso a escolha do Patati de tentar quebrar num drible, numa marcação. É o primeiro jogo que ele inicia, se eu não me engano, eu li alguma coisa disso. Que bom, menino que a gente gosta demais, que tem bastante talento, que vai buscando seu espaço aqui no grupo. Com o triunfo, o Santos reassumiu a liderança da Série B com 15 pontos conquistados em 6 jogos. O Peixe volta a campo agora na sexta-feira às 9h30 contra o América Mineiro, fora de casa no Independência. De São Paulo, André Neto. 11h25. Fábio Chaib, uma vitória consistente diante do torcedor santista que compareceu em grande número lá em Urbano Caldeira. O Santos, eu acho que vai nadar de braçada na Série B, pelo menos está demonstrando isso. Não vejo adversários, talvez o Sport complique um pouco a vida do Peixe, o Goiás também, mas o Santos deve passar por esta Série B, passar de passagem, Fabião. O jogo de ontem é um reflexo, né? O reflexo do que vai ser o Santos nessa Série B. Arrisco a dizer até que no meio do segundo turno o Santos já estará na Série A do ano que vem, mas é bom para a torcida santista pegar a confiança outra vez no time, né? O time que foi muito bem no Campeonato Paulista, começando essa Série B da mesma forma, se impondo, vencendo os adversários como é esperado do Santos, e assim vai ser nessa temporada. Fato legal que a torcida esteve presente ontem, né, com a renda destinada aos desabrigados do Rio Grande do Sul. Então, uma ação muito legal mesmo. O Santos punido conseguiu ontem ter a torcida para reverter essa renda da partida. E vai ser bom também para o Santos para testar o elenco para o próximo ano, já que não joga a Copa do Brasil. O Santos tem que pensar no próximo ano e a Série B é um bom caminho para isso. O Santos fazendo o que se espera do Santos na Série B mesmo, Carlão. Para se fortalecer, né? Pegar exemplos aí, como o Corinthians se fortaleceu após a queda, o próprio Palmeiras, né? Podemos dizer assim, após a segunda queda, teve um susto em 14, mas retomou e hoje é potência no futebol brasileiro. Então que o Santos se organize, que realmente passe de uma maneira muito rápida por esta Série B do Campeonato Brasileiro, mas que volte a ser o Santos na Série A do ano que vem, um time competitivo, um time que luta por título, um time protagonista, não só em Campeonato Paulista, mas também em âmbito nacional e, claro, internacional, até porque é o Santos do mundo. 11h27. Fabião, vamos dar uma pincelada. É semana de Copa do Brasil. São Paulo tem uma vantagem tranquila diante do Águia de Marabá. Corinthians vai receber o América de Natal, também vencendo por 2-1 no agregado. Teve um fim de semana de despedidas, né? O Cássio realmente deixando o time de Parque São Jorge, e o Palmeiras vai a Ribeirão Preto para definir aí a situação na Copa do Brasil. Semana de Copa, Fabião! Os dois times que jogam na capital paulista nesse meio de semana obtiveram bons resultados fora de casa, tanto o Corinthians quanto o São Paulo também. São Paulo com uma vantagem maior, enfrentando o adversário também de menos expressão, podendo se dar ao luxo de poupar alguns jogadores e servir como treino para o Zubeldia também, já que está conhecendo o elenco. Essa partida contra o Águia de Marabá no Morumbi deve ser protocolar. O São Paulo deve conseguir a vitória mais uma vez, mas será importante para testar novos jogadores, assim como o Lucas, que volta de lesão. Já o Corinthians também conseguiu um bom resultado contra o time mais de nome, né, o América de Natal, mas também tem tudo para se classificar na Neoquímica Arena, 2-1 no primeiro jogo, a vantagem é muito grande. O Palmeiras com uma vitória contra o Botafogo na primeira partida, pega um Botafogo
eu acho, nesse momento, mais enfraquecido do que foi a primeira partida, né? O Botafogo vem de uma derrota 4-0 para o Goiás nesse último final de semana, está na parte de baixo da tabela da Série B, tem que abrir os olhos também, porque pode acabar se complicando na Série B. Eu acho que o Botafogo não vai ter forças para conseguir reverter essa vantagem do Palmeiras na quinta-feira no Santa Cruz. E um duelo que chama bastante atenção também, não é de paulistas, mas amanhã, o Vasco enfrentando o Fortaleza, o Vasco, toda essa crise que tem referente a 777, né? A empresa foi dissolvida da SAF, o Vasco agora andando com as próprias pernas por enquanto, pega um Fortaleza que vem forte em São Januário, uma partida muito legal de se ver também amanhã, 7 horas da noite, lá no Rio de Janeiro, Carlão. Cara, a gente brinca aqui às vezes com os nossos clubes, né? Pela situação financeira, pelas diretorias. Agora, o Vasco é uma nau à deriva, né? Porque veio a 777 com muita expectativa, prometendo times competitivos, né? Até falaram que, eu lembro, acho que ano passado, ano retrasado, ia ter um clássico contra o Flamengo e um pessoal da parceira disse, é o último clássico desigual, daqui para frente o Vasco vai fazer frente ao Flamengo, e isso não está acontecendo, vive uma bagunça generalizada lá em São Januário. 11 horas 30 minutos, temos mais um tempinho, Valmir? Consigo ouvir ou tem um minutinho aí antes do repórter? Tem um minutinho, sim, o Valmir tá me falando aqui, Carlão. Aproveitar para mandar um abraço pro pessoal que manda mensagem aqui pra gente. Quem tá mandando mensagem é a Regina Uecani. Tá falando, bom dia, Fábio, Carlão, Lupe, como sempre estou aqui acompanhando as notícias esportivas. Espero que hoje ocorra o jogo da Ponte Preta, ela vai ficar ligada no jogo da Ponte e depois no Guarani, aqui ela tá torcendo pro duelo da Macaca ser realizado. Quem também manda mensagem é o Maurido Brene, de Hortolândia, fala, bom dia, amigos, o Corinthians já é forte candidato ao rebaixamento. Vendendo o Wesley já pode sacramentar o rebaixamento antes da 10ª rodada. O torcedor não está acreditando muito no Timão, principalmente se vender a grande estrela, né? O menino prodígio aí, o Wesley, pro futebol europeu, né, Carlão? Realmente vive uma situação complicada. E já vimos este filme, né? Falamos de Palmeiras, de Santos em Série B, Vasco da Gama, já vimos este filme. Corinthians que não tome tento não, porque senão pode retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. 11 horas 31 minutos, é o repórter CBN. Na volta, tudo, hein? Sobre Ponte Preta, Chapecoense e Ponte Preta e, claro, Guarani e América Mineiro. CBN, a rádio que toca notícia. Sempre falavam para mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política, sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Segunda-feira, 20 de maio de 2024. Chega a 657 mil o número de moradores fora de casa no Rio Grande do Sul em razão das chuvas. Em todo o estado, mais de 2.300.000 pessoas foram afetadas. Dos 497 municípios gaúchos, 463 registraram algum dano. Até o momento foram confirmadas 157 mortes. 88 pessoas permanecem desaparecidas. Os dados foram divulgados nesta manhã pela Defesa Civil. Em Santa Catarina, pelo menos 24 cidades foram atingidas pelas chuvas no fim de semana. 8 municípios decretaram emergência. Rio do Sul, no Vale do Itajaí, teve no sábado o dia mais chuvoso em 8 anos. Em todo o estado, pelo menos 770 pessoas
tiveram de sair de casa e uma está desaparecida. A projeção da inflação brasileira para este ano subiu pela segunda semana seguida. A projeção do IPCA passou de 3,7% para 3,70% para 3,80%. Para 2025, a estimativa registrou a terceira alta consecutiva. O indicador saltou de 3,66% para 3,74%. Os dados estão no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. O Tribunal Superior de Justiça da Inglaterra autorizou o fundador do site Wikileaks, Julian Assange, a apresentar um recurso contra o pedido de extradição para os Estados Unidos. O australiano pode ser condenado a até 175 anos de prisão, caso seja extraditado. Assange é acusado de vazar 700 mil documentos confidenciais desde 2010 sobre atividades militares e diplomáticas americanas, principalmente no ataque no Iraque e no Afeganistão. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. News Truck CBN Campinas. Oferecimento: escolha natureza, escolha caixinha. Tetra Pak, protege o que é bom. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h36. Hoje o News Truck, o CBN Esportes aqui direto do Taquaral, da Lagoa do Taquaral. Estamos no portão 1 do Taquaral. Que coisa maravilhosa, os patinhos aqui na Lagoa, desfrutando desta segunda-feira de calor, um dia bonito. Agora precisa chover um pouquinho, né, Lupe? Tá seco, né, cara? Você que é um adepto ao jogging, e o tempo seco ele atrapalha, né? Raspa a garganta, é um terror, né? E Campinas tem essa mudança climática do dia para a noite, né? Porque à noite, pelo menos onde eu moro, faz aquele vento frio, sabe? Então aquilo lá para dar uma rinite é complicado, mas precisa chover um pouquinho, sim. Precisa chover. Ali, tá vendo ali do outro lado, onde tem a pista interna, o gramado ele tá manchado, seco, né? Tá seco. Então tá na hora de cair uma chuva. Uma chuva abençoada. Isso. Que venha para refrescar, que venha aí para ajudar as plantinhas, né, que estão precisando realmente neste momento. 11h37. Antes da gente partir para Macaca, tem notícia fresquinha aqui envolvendo a Ponte Preta, a situação climática lá em Chapecó. O Fábio Chaib, a galera está participando através do 99186-9070. Quem torce para os grandes clubes, semana de Copa do Brasil. O corintiano agora virou viúva do goleiro Cássio, que foi para o Cruzeiro. E quem torce para a Ponte Preta vai ter o jogo ou não vai. E o Guarani precisa vencer o América Mineiro. Fabião. Exatamente, Carlão. Muita gente participando aqui pelo 19991869070. O Marcos Lins fala que vai ser desumano os jogadores da Ponte Preta entrarem em campo às 7 horas da noite, caso eles cheguem a Chapecó
no período da tarde, não vai ter uma preparação adequada. Ele tá na bronca com a CBF aqui, o Marcos Lins. Quem também tá bravo com a situação é o André Guimarães. Fala que a Ponte não deveria entrar em campo, porque vai entrar em campo já desfavorecida e já cansada para esse duelo lá em Chapecó. Um abraço também para a Regina Guimarães também. Ela fala que vai torcer pro Bugre hoje à noite aqui na CBN. Vai pro estádio, vai ouvir o jogo aqui com a gente. Um abraço, Regina Guimarães, então. Ela é de Sumaré, viu, Carlão? Ok. 11 horas e 39 minutos. Tem notícia do vôlei aí, ô Lupe? Na última sexta-feira, Carlão, o Vôlei Renata confirmou a renovação do líbero Luquinha para a temporada 24-25. Ele mesmo, que inclusive visitou o complexo da EPTV, complexo de comunicação do Grupo EP, e o Luquinha fica. Boa. Então já tem o Bruninho, a principal contratação, né, o Judson, a renovação com o técnico Horácio de Leu, e agora o Luquinha também tem contrato renovado com o Vôlei Renata para a temporada do ano que vem. Uma ótima notícia, o Campinas se fortalecendo, tem o Campeonato Paulista e Campinas é um favorito sem dúvida alguma, e claro, toda a preparação para a Superliga 2024-2025. Agora sim, Lupe, 11 horas 40 minutos, vamos discutir acerca da Ponte Preta, se vai ter jogo ou não vai, se é justo ter jogo ou não, e entendo o jogo, por enquanto o jogo está confirmado, a gente fala também da parte técnica, né, o que a Ponte precisa, pelo menos para conquistar um pontinho, para pontuar lá na Arena Condá, Antônio! Bom, vamos lá então, Carlão. Primeiro, vamos falar dessa questão do vai ou não vai para Chapecó, porque a Ponte tinha o primeiro voo programado para o local da partida contra a Chapecoense no sábado de manhã. Exatamente, no sábado de manhã. Vou até pegar o horário aqui, ó, por volta das 8h40. Por conta do mau tempo, a Ponte não conseguiu embarcar, a delegação voltou para casa e aí ficou programado que o voo aconteceria no domingo. Tanto é que o jogo que aconteceria no domingo foi transferido para segunda-feira, hoje, às 7 horas da noite. Porém, a Ponte não conseguiu novamente embarcar no domingo, às 19 horas, e com isso a Ponte teve o voo para segunda-feira, justamente no dia do jogo. Esse voo está programado por volta do meio-dia, daqui a pouquinho. Que horas são agora? São 11h41. Já estão na sala. Já estão na... acesse para mim aí o painel de voos do aeroporto Viracopos, por favor. Enquanto eu vou aqui passando as informações da Ponte Preta. E eu acionei o Rodrigo Goulart, que é repórter lá de Chapecó, que cobre a Chapecoense, e ele traz um panorama de como está a segunda-feira e as informações dos bastidores desse jogo envolvendo Chapecoense e Ponte Preta, que era para acontecer no domingo, mas está marcado para hoje, mas só deve ser realizado amanhã. Bom dia, Rodrigo. Olá, Lupe, muito bom dia a você, muito bom dia a todos que estão ligados na programação da Rádio CBN. Olha só, aqui em Chapecó, tempo bom, apareceu o sol na manhã desta segunda-feira. Então, certamente a Ponte Preta, que vai sair logo mais ao meio-dia do aeroporto Viracopos, em Campinas, rumo ao aeroporto Serafim Enos Bertazzo aqui em Chapecó, vai conseguir pousar. O clima é muito diferente daquele do fim de semana. Sábado e domingo aqui não dava para se enxergar nada, estava complicado mesmo. Muita neblina, prejudicava então a questão do aeroporto, não tinha como pousar. Alguns aviões tentaram descer em Chapecó, não conseguiram, outros voos foram cancelados, como os que trariam a Ponte Preta a Chapecó. Então agora o tempo é bom, então muito provavelmente a Ponte Preta vai conseguir descer. E tem um detalhe, Chapecoense continua concentrada para o jogo, porque oficialmente a partida está marcada para esta segunda-feira. Só que por aquilo que se comenta nos bastidores, a CBF vai remarcar para amanhã. Hoje não sai jogo, a Ponte Preta vai chegar hoje em Chapecó. Então a partida muito provavelmente vai ser nesta terça-feira, às 7 horas da noite, é confirmado o horário ainda, na Arena Condá, em Chapecó. É o que se comenta nos bastidores aqui em Chapecó, mas a gente ainda aguarda o posicionamento oficial da CBF. Valeu, amigos. De Chapecó, repórter Rodrigo Goulart. Obrigado, Rodrigo. Bom, Carlão, tem o voo meio-dia 13, né? Isso. Meio-dia 13.
Tudo indica que vai acontecer, né? Como o Rodrigo disse, o tempo mudou. Uma segunda-feira bem diferente do que foi o final de semana. Então a tendência é que a delegação da Ponte embarque para Chapecó, mas eu também tô com o Rodrigo. Hoje dificilmente nós vamos ter jogo. Só precisamos da oficialização por parte da CBF para que a partida aconteça amanhã. Ah, mas precisa ver se não vai dar problema na próxima rodada para a Ponte Preta e para a Chapecoense. Não, porque a Ponte joga domingo contra o Ituano, fora de casa, mas a gente está falando de Itu, que dá o quê? 50, 60 quilômetros de distância. A Chapecoense tem uma viagem mais longa pro Nordeste para enfrentar o Ceará. Mas nada que mude aí a programação, porque o jogo também só acontece no domingo. Então a tendência é que a partida ela seja confirmada para amanhã, mas ainda precisamos do documento oficial assinado pelo diretor de competições da CBF. Que confusão, hein, cara? Que confusão em virtude do mau tempo. Eu tô com você, Lupe. Estou com você. Eu acredito que a partida, por enquanto, ela está marcada para as 19 só um detalhe, horas. Ceará e Chapecoense, domingo 6h30 da noite. Então, creio que vai mudar para amanhã. Ainda, isso é palpite, né? Ainda não é oficial, mas eu creio que a CBF já ela deve se pronunciar e oficializar a partida para amanhã. Mas, por enquanto, a gente trabalha com a hipótese do jogo hoje. A gente trabalha com o jogo hoje, às 19h, porque o ofício, o papel, o carimbo, o e-mail, isso ainda não aconteceu com relação à transferência de dia, né? O jogo marcado hoje passaria para amanhã. Ainda estamos aguardando esta situação. E tudo se desenha para algo positivo, porque a notícia que eu acabo de receber, vou até pegar aqui, Diário do Nordeste, matéria que foi assinada por Daniel Farias, é que o Ceará solicitou a mudança de data do jogo contra a Chapecoense e aguarda uma resposta da CBF. E o Ceará quer que o jogo aconteça na segunda-feira, dia 27. Por isso o clube enviou um ofício à CBF e agora está aguardando, porque na quinta-feira, dia 23, o Ceará recebe o CRB, se não me engano, pela Copa do Nordeste. Então, parece que está tudo logrando êxito, né? Eu acho que deve prevalecer o bom senso, né? Com esta folga no calendário, ou com essa longevidade, né, em relação à outra partida, as duas equipes jogam no domingo e ainda esse pedido do Ceará, eu creio que a CBF deve alterar a partida para amanhã, o horário ainda indefinido. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Copa do Brasil, né? Copa do Nordeste. O jogo ainda, o horário indefinido, mas por enquanto, segunda-feira, hoje, às 19h, mas tudo leva a crer que a Confederação Brasileira de Futebol irá mudar a partida. Agora, Lupe, com relação à parte técnica, agora fica tudo, né? A Ponte treinou, depois destreinou, viajou, desviajou, tá um negócio meio maluco, né? Eu acho que a preocupação é, claro, com a equipe que vai entrar em campo. Aliás, a assessoria de imprensa enviou um material com a entrevista do João Brigatti falando sobre todo esse problema. Vamos ouvir o treinador da Macaca. Na verdade, ninguém tem culpa, né? Uma situação de tempo, aeroporto fechado, nem a Ponte, nem a CBF, né? A Chapecoense tem situação de culpa nessa situação, mas enfim, atrapalha demais. Até porque o jogo estava marcado para o domingo, nós fizemos um trabalho visando essa programação toda da semana nossa. Fomos para o aeroporto no sábado, enfim, não tinha teto, não conseguimos finalizar a nossa viagem até a cidade de Chapecó. Voltamos para Campinas, realizamos o treino, porque o jogo foi cancelado para segunda-feira. No domingo, nós fomos 2 vezes no aeroporto, 11 horas da manhã. Às 19 horas também estivemos lá. Enfim, nessas 2 tentativas também ficamos impossibilitados de chegarmos à cidade de Chapecó. E hoje a gente está aguardando, né, na verdade, um comunicado da federação para sabermos. Até agora, 10h11 da manhã, a gente já está embarcando aqui para o aeroporto finalizamos o treino e estamos embarcando para o aeroporto de Campinas para poder, né, às 12 horas, a gente ver se a gente consegue finalizar essa viagem até a cidade de Chapecó e, logicamente, ficarmos atentos para sabermos o dia, se é na terça-feira ou se será na quarta-feira a partida. Muda muito, né? Até porque nós tivemos situações logísticas complicadas, né, em relação a treinamentos, em
em relação a não almoço, não jantar dos atletas também, o descanso, né, que se faz necessário com uma partida tão importante como essa frente à Chapecoense. Enfim, influencia demais, só que nós não podemos perder o foco dessa partida. É uma partida extremamente importante, a Ponte precisa ir em busca de resultado positivo. Logicamente que é uma situação atípica, nunca tinha acontecido isso com a gente, estamos passando por esse processo, mas como eu já disse, não podemos perder, né, o foco dessa partida, que é o mais importante. Então é isso que a gente tem cobrado dos atletas. Hoje conseguimos realizarmos uma situação de treinamento aqui. Logicamente que você não sabe se o jogo vai ser na terça ou na quarta-feira, o treinamento tem que ser totalmente diferente, mas batemos muito em cima disso, principalmente o presidente veio dar uma fala juntamente com os atletas para que a gente continue concentrado, né? Continuamos concentrados e focados para essa partida, que é muito importante. Não tem o que fazer, tem que esperar. Então, daqui a pouquinho, essa entrevista foi hoje de manhã, você percebeu que o Brigatti até falou o horário, né? O pessoal estava finalizando, né, mais uma vez a logística até o aeroporto de Viracopos. A tendência é que a Ponte vai chegar em Chapecó hoje. E quando o avião tocar no solo, a CBF vai começar a pensar se o jogo vai acontecer na terça amanhã, o que eu acredito. Manter hoje é muito ruim, principalmente visando o lado humano, né? Porque a Ponte vai chegar lá, vamos fazer um exercício aqui, meio-dia, vamos supor que sai meio-dia e meio, 2 horas da tarde, até desembarcar tudo, vai chegar no hotel 3 horas. Já vai ter que sair às 4, então não tem condição. Então, acredito, ainda não é oficial, mas como você disse, o Rodrigo Goulart, repórter de Chapecó, disse, e o próprio João Brigatti, a partida deve acontecer amanhã. João falou até na quarta, mas na quarta eu já acho que fica muito difícil. Então, acho que amanhã a bola deve rolar para Chapecoense e Ponte Preta, mas ainda aguardando a oficialização por parte da Confederação Brasileira de Futebol. Tá certo, Antônio Lupe, 11 horas 50 minutos, um rápido intervalo e na volta tudo sobre Guarani e América Mineiro. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. 11 horas 53 minutos, hoje 9 da noite, o Guarani recebe o América Mineiro com a necessidade de vencer. Antônio Lupe.
É vencer ou vencer. O Guarani enfrenta o América, o Coelho, o duelo de Alviverdes, hein? O Alviverde das Alterosas, né, de Minas Gerais, contra o Bugre Campineiro. O Guarani está na zona do rebaixamento e precisa urgentemente vencer, até porque são 5 jogos, 1 vitória e 4 derrotas. Mesmo com o trabalho ainda no começo do técnico Júnior Rocha, o sinal de alerta já está ligado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, a vida do Júnior Rocha não está nada fácil. O treinador tem muitos problemas para escalar o Guarani, visando o duelo contra o América. Lista de desfalques do Bugre. Olha, a lista é grande, hein? Além daqueles jogadores que já estão há um bom tempo no DM, que é o caso do Pegorari, do Bruno Mendes e do Márcio Silva, tem Luan Dias, Ayrton, Caio Dantas e Vinícius Cauê. Ou seja, são 4 jogadores que estavam à disposição para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas que hoje não estarão à disposição do Júnior Rocha para a partida contra o América. Provável time do Guarani: Vladimir no gol, Heitor na lateral direita, Douglas Bacelar e Lucas Adel, e na lateral esquerda a presença do Jefferson. Meio campo com Camacho, Chay e Matheus Bueno. No ataque, João Vitor, Lucas Paraíso e também o Reinaldo. Existe uma pequena dúvida se ele vai colocar esses 3 homens no setor de ataque ou inserir mais um jogador no meio campo, como por exemplo o Léo Santos, para jogar apenas o João Vitor e o Paraíso no ataque. O América é um time forte, mas a necessidade do resultado é do Guarani. Por isso, acredito que 3 jogadores serão escalados no setor de ataque do Bugre. Já o América, que vem até de um campeonato ok, vai entrar em campo provavelmente com Dalberson no gol, Matheus Henrique na lateral direita, Éder e Ricardo Silva na zaga e Marlon na esquerda. Juninho, Ale e Moisés, meio campo do Coelho. No ataque, Fabinho, Renato Marques e Vitor Jacaré. A arbitragem do jogo de Anderson Ribeiro Gonçalves, do estado de Goiás. A bola vai rolar às 9 horas da noite, é claro, com transmissão do Futebol Globo CBN, com narração de Carlos Cabela, comentários de Gabi Castro. Eu estarei nas reportagens e Fábio Scheibe, provavelmente com Rafael Pio ou não, no central da bola. Até a gente, esse jogo da A Ponte gente impacta não tem até na nossa escala. A nossa escala, ela ainda está sujeita a alterações. É. Olha, jogo duro, hein? Jogo difícil, jogo muito complicado pro Guarani. Esse meio-campo do América é um meio-campo de respeito. Juninho, ultra experiente e jogando muita bola. O Alê também, experiente. Bom tempo, né? Os dois já estão no Moisés América, né? é aquele Moisés, jogador do Palmeiras, jogador que fez muito sucesso com a camisa do Verdão. Jogo difícil. O Guarani vai ter que jogar tudo o que não jogou nesta Série B para conquistar um resultado positivo. Vai ter que tomar a iniciativa, vai se abrir, necessariamente vai se expor. Então o sistema de marcação tem que estar muito forte. Caio Dantas faz falta num jogo desse. Caio Dantas é um cara experiente, é um cara que tem a qualidade, né? Talhado para a Série B, para um jogo desse tamanho. E o Guarani, eu acho até que o América é o favorito, mas isso não quer dizer nada na fila do pão. O Guarani vai ter que jogar, né, e conquistar aí um resultado positivo. Mas é um duelo muito difícil, logo mais às 9 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Fábio Scheibe, parada indigesta para o Bugrão, hein? Aí a situação na tabela também incomoda ainda mais. O torcedor deve ir já um pouco mais frustrado já para a partida, um pouco mais irritado, porque o Guarani ocupa a vice-lanterna, dividindo com o Ituano a lanterna. Os dois têm 3 pontos ganhos. E é uma partida fundamental para o Bugre vencer e tentar se afastar dessa zona. Só que, como você disse, o adversário muito complicado. O Guarani com muitos desfalques, problemaço para o treinador. E o Guarani tentando se encontrar no campeonato. Vem de uma vitória apenas, né, na competição, e precisa, junto ao torcedor, fazer um brinco de ouro que seja
um caldeirão aí para a equipe para poder suportar o América, que é um time bem treinado, um time que tem bastante jogadores de nome, até o Moisés, o Benítez também tá voltando hoje, aquele jogador que era do São Paulo, do Vasco, o Felipe Azevedo também, e até o próprio Vitor Jacaré, que era do Bahia. Parada difícil pro Bugre, mas a vitória tem que vir de qualquer forma, é assim que espera a torcida bugrina nesta noite. Tá A certo. América é o sétimo colocado com 9, se vencer, 9, 10, 11, 12, pode entrar no G4. E o Guarani é o vice-lanterna, 19º com 3 pontos. Se empatar, Carlos, sai. Pode sair. A vitória tira o Guarani da zona do rebaixamento. A gente está fazendo conta com 6 rodadas, hein? Por isso é importante o resultado positivo, e o Guarani vai ter que jogar muito para conquistar aí os 3 pontos, e depois tem o Paysandu, mas vamos por etapas. Jogos em casa, hein? Primeiro pensar neste coelho que vem para tentar complicar a vida do Bugrão. 11h58, né? Vamos encerrar um pouquinho mais cedo, às 11h59. Hoje o News Turk aqui direto do Taquaral. E às 4h a gente volta aqui também. Portão 1 do Taquaral. Passe aqui, tire a sua foto. Com o Naldo. Você vai encontrar estrelas de primeira grandeza, Sim. como ele é o À Almeida. tarde, o Arenas, aqui do Taquaral. Você pode vir tirar um retrato com Eliel Almeida, Fábio Scheibe. Se quiser pedir um empréstimo pro Fábio Scheibe, Principalmente. Lupe é dúvida, porque vai estar Eu sou cuidando dúvida. da logística Isso. de América Você vem, né? ou Guarani e América Mineiro. Claro, Sim, claro. pode tirar foto com o Carlão de Freitas, então, também. Então tá bom, gente. Bora, senão vai 11h59, está encerrado aqui o CBN Esportes. A gente volta às 4h com o Arena. Até lá. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Escolha Natureza, Escolha Caixinha, Tetra Pak, protege o que é bom. CBN Esportes Campinas.